Bom dia, pessoal. Estou aqui começando o primeiro estudo de Romanos. Amém? Como a gente tinha prometido, nós vamos começar a falar aí sobre este maravilhoso livro. No Novo Testamento, se fôssemos fazer aí uma enquete, uma votação, entre os, digamos assim, os estudiosos da Palavra de Deus, os teólogos mais conhecidos, se fôssemos colocar ali em votação qual era o livro mais importante, mais profundo a respeito da teologia, da libertação, do resgate, da salvação do homem, todo mundo, todos eles, quase que na sua maioria esmagadora, diriam o livro de Romanos. Ele é um dos mais profundos, realmente, mais importante e mais completo. Amém? Então, o livro de Romanos, eu creio que é o livro mais importante para aqueles que estão começando a sua caminhada com Deus, estão começando agora, estão buscando a Deus. Olha, e também para aqueles que já têm uma certa caminhada. Sabe o que acontece? Eu sei, eu tive essa experiência. Eu não sei se porque no meu tempo as informações era mais difícil de se conseguir. Não era como hoje que você entrava na internet, pesquisava, tinha vários vídeos, várias informações, blogs com estudos bíblicos e sites e tal. Na época, eu não tinha ideia, não existia internet, ou se existia, era algo assim que não chegou até a minha cidade ali, não chegou até os meus conhecimentos, né? Eu não sabia o que era. Computador, então, tinha lá, né? Eu imaginava que tinha, mas não fazia muita ideia para que servia. Enfim, era muito difícil se conseguir informações, não quanto hoje. Então hoje nós temos informações com muita facilidade, amém? Então naquela época, qual era a minha informação? Era a pregação ou estudo bíblico que eu recebia na minha igreja, certo? E glória a Deus por isso, mas às vezes era limitado também, porque, imagine, essa palavra, esse estudo da exposição, né? Exposição versículo por versículo, livro por livro, das cartas de Paulo, das epístolas. Isso aqui é difícil de se conseguir, pelo menos no meu tempo. Você chegava lá no estudo bíblico, aí o professor, hoje eu vou estudar sobre fé, hoje nós vamos estudar sobre semente, sobre isso. Então, ter um estudo temático, completinho, na sua sequência, na sua ordem, era muito difícil conseguir. Eu passei, para ser sincero, durante alguns anos, buscando daqui, buscando dali, eu ouvia um DVD, isso quando começou a sair DVD, nossa, eu estava lá 6 anos na minha caminhada, mas muito antes disso, sabe aquelas fitas cassete, VHS, tal. Então ali, de vez em quando a gente ia lá e conseguia um materialzinho e tal. Ou seja, eu passei muito tempo tentando entender o que era novo nascimento, como é que era tudo aquilo, regeneração, sacrifícios por mim, pecado, não pecado, como é que é o negócio? Gente, era uma confusão tão grande, demorou muitos anos. E se nós, preste bem atenção, esse curso aqui que está começando hoje, de Romanos 1, pode levar, eu não sei quanto tempo exato, porque eu não quero correr demais, né? Não quero correr e não quero também ficar muito preso em pontinhos, assim, sabe? Desmiuçando, assim, cada detalhezinho. Não quero. Eu quero tratar os temas mais importantes de cada capítulo, de cada versículo. Eu não quero assim, né? Não vamos fazer aquele estudo que vai demorar 2 anos para terminar o livro de Romanos. Porém, também não quero passar muito corrido, assim, né? Despercebido por alguns desses temas, né? Por algumas passagens aqui. Então, esse estudo provavelmente vai demorar de 2 meses e meio a 3, ou quem sabe um pouquinho mais. Porém, meu querido, nós vamos citar não somente a leitura de Romanos de 1 a 16, mas nós vamos estudar também
outros versículos paralelos, vamos pegar referências ali em Filipenses, Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses, é repleto, a Bíblia ela é repleta de outras citações que complementam, que trazem luz, que nos ajudam a entender melhor os ensinamentos aqui, amém? Amém? Então vai ser bem legal, vai ser bem interessante. E eu creio que depois de 2 meses, 3 meses de estudo só, você pode ter um conhecimento bem legal mesmo, bem legal, que vai trazer liberdade para a tua vida. Vai tirar muitas pessoas da escravidão, do medo, da culpa, da dúvida. Como é que é? Nossa, abriu a minha mente agora, abriu o meu coração, eu me sinto mais livre, porque eu sei onde é que eu estou pisando agora. É legal, o conhecimento traz liberdade, o conhecimento traz salvação, amém? Adquirimos o conhecimento que nos liberta, que nos coloca com os pés na rocha, nos faz caminhar seguro, sereno, tranquilo. E além de todo o conhecimento de Romanos 1, 2, 3 a 16, de todas as cartas, de todas as citações, além de esclarecer, tirar aquela nuvem, desembaçar a nossa mente em relação a esses temas, o que vai acontecer? Vai acontecer também que no meio disso nós vamos abordando certos temas, desmistificando algumas coisas, né? Resolvendo alguns problemas de heresias que vai sendo colocado ali. Você sabe que a heresia, ela não tem assim, ela não é lançada de uma forma assim, nossa, que heresia. Não, às vezes ela entra assim bem disfarçada, bem discreta. Você quase não percebe. Se você tiver um pouquinho assim desatento, passa e você começa a colocar na tua vida, faz parte, vai fazer parte da tua vida, inclusive do teu vocabulário, do teu currículo, das frases que você usa para o dia a dia, né? Vamos lá, por exemplo, tá amarrado, né? Isso aí é um jargão, por exemplo, é uma frase que vem, não estou dizendo que é uma heresia, mas assim como essa, existem centenas de coisas e citações e coisas que nós vamos armazenando na nossa mente, e nem tudo isso é bíblico. Sabia? Sabia que tem pessoas que citam algumas frases, crendo ser bíblica, e são simples frases de impacto, né? Ditados populares, até bem elaborados, bem criados, mas não são da Bíblia. Amém? Então assim, nós vamos tentar resolver isso, e pensa, aí você vai dizer para mim, nossa, mas Celso, 3 meses estudando, meu Deus, tem pessoas que passam 10, 15 anos completamente confuso, e ainda você vai conversar, você vai tentar tirar algum texto ali, vai pedir alguma informação para ele, a pessoa fica meio na dúvida ainda. Então assim, de repente você vai tirar a dúvida, né? Você vai resolver problemas que você não resolveu em 15 anos, você vai resolver em 3 meses. Então glória a Deus, amém? Acompanha comigo aí, passo a passo, tranquilo. Novamente eu quero dizer para você, nós não vamos nos ater demais, senão o estudo de 3 meses levariam 2 anos, tá bom? Tá? E também nós não vamos passar assim, distraído pelos textos, vamos buscar focar naquilo que realmente é importante para nós, amém? Então vamos lá, vamos iniciar essa leitura, começando aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 1, glória a Deus. Paulo, então ele começa a epístola citando o nome dele. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Cristo. Então tem algumas coisinhas aqui que já nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, eu quero te dizer, quem eram os apóstolos na época de Jesus? Apóstolos eram aqueles que caminharam com Jesus, né? Pedro, João, Tiago, aqueles que viram a crucificação, amém? Aqueles que participaram de todo aquele período ali da ressurreição, caminharam com Jesus, são os apóstolos, eleitos por Jesus, separado, escolhido, amém? Então eles, ali quando houve o derramamento do Espírito, ali quando você lê em Atos 2,
Logo João se levanta e começa a pregar, e 3.000 almas se converte, e depois ele prega novamente, quase 5.000 almas se converte, a igreja começou a crescer, eram 12 discípulos, um deles traiu Jesus, mas foi eleito Matias no seu lugar, e então os 12 começaram a trabalhar e a evangelizar. Só que eles eram os apóstolos, mas havia um perseguidor da igreja de Cristo, que era o tal do Saulo de Tarsos. Então ele perseguia a igreja de Cristo, e perseguia, ele levava realmente às prisões, ele levava caravanas de soldados para prenderem os cristãos e trazerem amarrados, e entregarem, para serem condenados. Então, olha só, esse homem passa algum tempo, quando ele está indo, nós sabemos a história, quando ele está indo lá na estrada de Damasco, em direção a Damasco, para justamente prender alguns cristãos, o que acontece com ele? Nós conhecemos, né, alguns conhecem a história, aquele brilho, aquela luz forte, meio que deixa ele cego, ele cai, ele é lançado do cavalo por terra, com uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele recebe instrução, depois vai até o servo de Jesus, que começa a instruí-lo. Depois a palavra nos dá indicações, informações de que ele foi e passou retirado por 3 anos estudando a palavra de Deus no deserto da Arábia, e ficou ali estudando a palavra. Aliás, ficou ali recebendo revelação de Deus. Todos aqueles 3 anos que os discípulos passaram com Jesus, provavelmente Paulo passou no deserto com Cristo. Talvez não com pessoa física, a Bíblia não diz isso, mas diz que ele ficou retirado quase 3 anos. Naquele período, ali, ele recebia, ele foi alimentado, ele cresceu espiritualmente, e o Espírito Santo ia revelando, ele ia escrevendo. Apóstolo Paulo, ele recebeu revelação profundas do Evangelho. Só que ele tinha ido para aquele lugar. Depois de 14 anos longe, 14 anos ele chegou até onde estavam os discípulos. Olha quanto tempo se passaram. Depois da conversão de Paulo, 14 anos. Só então ele procurou os discípulos e teve uma conversa com eles. Não sei o que foi que ele falou, mas ele conseguiu convencer todos os apóstolos, todos, de que ele teria sido chamado por Deus para o apostolado, para ser apóstolo. Olha só, o perseguidor, aquele que perseguia a igreja, agora vem e diz: eu sou o apóstolo de Cristo. Mas algo confirmou no coração dos discípulos, dos apóstolos ali, eleitos por Jesus, de que realmente Paulo era chamado. Então aqui, quando ele se identifica, ele já começa dizendo: peraí gente, eu sou Paulo, tá? Paulo, servo de Jesus, que literalmente significava escravo, significa escravo, e ele viveu num período, num tempo, onde a maioria dos judeus, certo, eram escravos ali, escravos de Roma. Então ele chega assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, o escravo, mas no sentido não escravo porque Jesus os escravizava, mas porque ele se colocou na posição de servo, de escravo, dizendo: o Senhor, Ele é o meu Senhor. Porque é isso a situação. Quando você pertencia a alguém, você era escravo de alguém, aquela pessoa era o teu Senhor. Então quando o apóstolo se declara como sendo servo de Jesus, ele está dizendo que Jesus é o seu Senhor. Quando nós lemos os primeiros capítulos aqui, nós vemos Paulo falar de Jesus assim, muitas vezes, mais de 10 vezes. Ele repete o nome de Jesus. Então ele era um adorador de Jesus assim por excelência, um proclamador de Jesus por excelência. Não tirava o nome de Jesus dos lábios. De início, no seu primeiro versículo aqui, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Separado, sabe a ideia de ser separado? Antigamente os escravos eram separados. O que era? Havia um sinal com ferro quente sobre eles, sobre alguma parte do corpo, que indicava que eles eram separados, selados. Amém? Tinha um dono. E então ele foi separado para o quê? Para o evangelho de Deus. É interessante, é importante você separar o que é a Bíblia no Velho Testamento
que é a lei e os profetas, e você entender o que é o evangelho. Então separe bem na tua mente, divida aí. Velho Testamento você tem a lei e os profetas, ok? No Novo Testamento você tem o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho da cruz, o Evangelho da regeneração, da justificação, é o Evangelho de Deus, amém? Então Paulo, servo de Jesus Cristo, foi separado para o Evangelho, tá? Ele recebeu essa, dentre todos os apóstolos, ele é considerado o apóstolo do Evangelho, porque ele pregou o Evangelho como nenhum dos outros, amém? E ele foi separado para pregar o Evangelho, inclusive, não entre os judeus, mas fora dali, pregou para muitos países, para muitas cidades e países fora do Israel, fora do território de Israel, não entre os judeus, mas sim entre os gentios, amém? Então, através dele veio o Evangelho, ou seja, através da pregação do Evangelho de Paulo, que ele pregava, foi se estendendo o Evangelho até outras nações, e hoje chegou até nós, que somos também gentios, não somos judeus, amém? O qual o Evangelho, né, ele anuncia, ele foi separado para este Evangelho, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Escrituras. Então vamos lá, o que eu disse que está desse lado aqui, Velho Testamento. Então o Velho Testamento, né, antes, pelo menos daqui da minha perspectiva, antes de chegar ao Novo Testamento, o Velho Testamento, a lei e os profetas estavam profetizando, salmos e profecias, profetas profetizavam sobre o Evangelho. Então Paulo, servo de Jesus para apóstolo, né, para o Evangelho, apóstolo separado para o Evangelho, o qual antes prometeu, Deus prometeu pelos profetas nas Escrituras. O que Deus prometeu? Deus prometeu o Evangelho. O Evangelho é promessa de Deus, que se cumpriu, amém? Então o Evangelho, o que ele é? Ele é promessa de Deus, ele foi prometido pelos profetas e se cumpriu a partir de Jesus, amém? Se cumpriu a partir de Jesus Cristo, ok? Então, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, o Evangelho, ele é acerca do quê? Do que fala prosperidade? O Evangelho fala a respeito do quê? Da conquista financeira. O Evangelho fala do quê? O Evangelho é acerca, versículo 3, o Evangelho que foi prometido pelos profetas fala a respeito, ou seja, acerca de seu Filho, que nasceu. Quem que é o Filho? Filho de Deus, Jesus Cristo. Então o Evangelho começa em Jesus, é inaugurado com a vinda de Jesus Cristo, amém? Então, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, peraí, primeiramente entenda, Jesus Cristo, eu sei que você sabe, mas está aqui uma referência, está aqui algo que garante a você, né, que te dá base bíblica de que Jesus Cristo, e não só achismos, mas base de verdade, que Jesus Cristo, ele, embora sendo Deus, né, a palavra Deus diz que, a palavra fala que o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então Deus, não é assim que a palavra de Deus diz? O verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Não foi isso que eu li outro dia? Não foi isso que eu li? Vamos lá, o verbo se fez carne. Vamos procurar o texto aqui. O Evangelho de João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O verbo era Deus, e o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, ok? Então Jesus Cristo, como Deus, veio e habitou entre nós. Porém aqui, em Romanos 1,3, ele diz que, em Romanos 1,3, embora ele sendo Deus, que veio e habitou entre nós, pelo fato dele entrar, né, através, não da semente de Adão, do homem, né, porque veio pela semente do Espírito Santo, que foi gerado e colocado a sementinha ali no útero de Maria. Então, ele entrou
ali na humanidade, através de Maria, passando pelo útero de Maria, e dali ele recebe então, dali se diz que Jesus Cristo foi feito segundo a carne, somente por esse fato. Mas a semente não foi a semente de um homem lançado ali, não veio a semente do pecado em Jesus Cristo, pelo contrário, foi o Espírito Santo. Então ele é santo, ele é Deus, ele é 100% Deus, mas a sementinha entrou ali, né, a semente do Espírito Santo colocado ali na mulher, e a mulher gerou, e a mulher teve a gestação e nasceu Jesus. Então, segundo a carne, por estar passando, né, na descendência de Davi. Por quê? Maria, né, aí ele recebeu, no caso, a descendência de José, né, como sendo um casal, porém mesmo não sendo da sementinha física de José, mas ele recebeu ali então a descendência, veio da descendência, Jesus, da descendência, está escrito aqui, nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Versículo 4 agora, declarando filho de Deus em poder, ou seja, declarado, né? Então, segundo a carne, ele veio da descendência de Davi, segundo a carne. Agora, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Por isso que Paulo aqui já declara-se que Jesus Cristo, sendo o servo de Jesus Cristo, porque ele declarava que Jesus era o seu Senhor, ele entendia, amém? Então, declarado Filho de Deus em poder na ressurreição, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, glória a Deus, amém? Então, quando ele ressuscita, quando ele sai ao terceiro dia, ele ressuscita, e ali a Bíblia fala que pela ressurreição dos mortos, ele foi declarado Filho de Deus, amém? Então ele é Filho de Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele é limpo, Jesus Cristo ele é puro, ele quando fez o sacrifício dele, trouxe o sacrifício de expiação pelo pecado, trouxe o seu próprio sangue, sangue puro, sangue limpo, porque quando o Espírito trouxe aquela sementinha e colocou ali na mulher, não era uma semente contaminada, era semente pura de Deus, espiritual, amém? Vamos lá? Versículo 5, pelo qual, por Jesus, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Mais uma vez, ele está se apresentando ainda, dizendo, por Jesus Cristo, nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre todas as pessoas pelo seu nome, amém? Ele se declara ali, apóstolo por Jesus Cristo, através de Jesus, amém? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as pessoas pelo seu nome. Versículo 6, entre os quais sois também vós chamado para serdes de Jesus. Espera aí. Ele está falando para os romanos, certo? Na verdade, vamos colocar um parênteses aqui, ele estava escrevendo essa carta dele, e enquanto ele escrevia, nós temos entendimento pelo que se lê de toda a carta e das outras cartas também, de que essa carta aqui não foi escrita somente, especificamente para os romanos, é uma carta que ela se estende a todos os povos, a todas as pessoas, amém? Especialmente os gentios, não os judeus, obviamente, mas os gentios, amém? Então aqui, ó, a todos, antes disso, né? Versículo 6, entre as quais sois vós chamados para serdes de Cristo. Então ele não está falando só a judeu, ele não está falando só a romanos, ele está falando a todos nós, a todas as pessoas, a todos os gentios por onde ele pregava, e quando ele se refere a romanos, romanos não é judeu, então é gentio também, ele está falando aos romanos também, amém? Então, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Cristo. Então, vamos lá, gente, quem é chamado para ser de Cristo? Quem é chamado? Coloque a mão no teu peito assim e diga, eu.
Eu sou chamado. Sabe, tem uma dúvida no coração de algumas pessoas. Será que eu fui chamado? Eu não consigo me firmar com Deus, não consigo permanecer nesse caminho. Será? Alguns foram chamados, outros escolhidos. Será? Será que eu fui chamado? Ou não? Uma dessas eu nem fui chamado. Por isso que eu não consigo caminhar com Deus, por isso que eu não consigo me firmar. As coisas de Deus não entram na minha cabeça. Está escrito aqui, meu irmão. Está escrito aqui. Todos vós, amém? Aqui, ó, chamados, antes disso, versículo 6, entre os quais também vós sois chamados para serdes de Cristo. Fomos chamados para quê? Para sermos religiosos, para irmos a uma igreja, ficar lá de sábado a sábado, trabalhando, ativismo, esquecer da nossa família, não amar mais o nosso próximo, pensar na religião como uma instituição, como uma empresa que nós precisamos trabalhar e tal, e fazer, e tem gente que esquece até da família, tem gente que esquece do amor ao próximo, tem gente que, se o discípulo não tiver rendendo bem mesmo, crescendo, ele larga ali e pega aquele lá que está dando mais fruto. Por quê? Porque virou um negócio, virou uma empresa, virou uma situação aqui onde, vamos ver quem é que produz mais. Calma aí, não é nada disso. Então, nós fomos chamados para sermos de Cristo, amém? Não para sermos religiosos, não para sermos aí ativistas, mas para servirmos a Deus, na beleza da sua santidade, para sermos de Cristo, para andarmos como Cristo nos chamou, amém? Em espírito e em verdade. Versículo 7, a todos os que estáis em Roma, e aí ele diz que a carta, nesse caso, é endereçada a Roma, né? Mas sabemos que é uma carta estendida a toda a igreja, em toda a face da terra. Então nós temos aqui, versículo 7, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, vamos lá, mais uma coisinha. Eu não quero ficar falando de religiões, de igrejas, de instituições, não é meu objetivo apontar o dedo e condenar ninguém, amém? Mas nós precisamos entender onde está o erro e tentar, de alguma forma, elucidar isso aí, sabe? Tirar a poeirinha, tirar o engano, tirar aquilo ali que cobre, a venda que cobre a verdade. Nós sabemos que hoje existem alguns santos por aí. Existe santo para todos os dias. Santos que recebem estátuas e pessoas não somente têm essas estátuas e a respeitam, né, tem uma reverência, mas também como se dobram os joelhos a essas estátuas. Esse é o meu santo, é o Santo Antônio, é o santo do Pauoco, é o santo esse, é o santo aquele. Então, são pessoas canonificadas pela Igreja Católica que viraram santos. Nós não estamos falando dessa santidade ou desse tipo de santo. Isso ali que acontece é outra situação, amém? Não é bíblica, a Bíblia não ensina a fazer esse tipo de canonificação, a Bíblia nunca ensinou pegar uma pessoa que fez boas obras a vida inteira e pegar ela e fazer uma estátua dela, ou chamar ela então e dizer, olha agora, ou então quando ela morrer, chamar ali os parentes e reunir a cúpula da igreja e dizer, não, agora fulano de tal é santo, declarado e oficialmente santo. Não, meus queridos. Vocês vão entender sobre santificação, sobre santidade, em todo esse período dos nossos estudos. Santificação, santidade, ser santo, não, é tudo outra coisa muito diferente disso que você tem ouvido por aí fora. Então aqui a Bíblia diz, a todos que estáis em Roma, chamados de Deus, chamados santos. O que ele está falando? Ele está falando com os santos? Não, naquela época ali, nem existia ainda esse processo de canonificação da Igreja Católica, onde alguns viravam santos. Não, ainda não era esse tempo. Não chegou esse tempo ainda. Então, nós estamos lá ainda, antes de ser escrito as cartas de Paulo. Essa aqui, ele tinha escrito, mas
né, depois foram juntadas ali e fizeram parte do Novo Testamento, amém? Mas antes disso, quer dizer, não tinha-se ainda relato de santificar pessoas, quem é o santo. Então, isso aqui é revelação de Deus na vida dele. A vocês chamados santos. E, na realidade, existem centenas de outros textos no Novo Testamento nos ensinando a respeito disso, de santificação, de ser santo. Um exemplo, a Bíblia diz que nós fomos chamados para ser santos, amém? Chamados para ser santos. Espera aí, então você que creu em Jesus, que nasceu de novo, que está caminhando em vida nova com Cristo, você foi chamado para ser santo também, amém? E qual é o processo? Como é que eu faço? Como é que eu vou lá e faço a inscrição, digo, olha, eu quero ser santo? Não. Ser santo significa ser separado para Deus, separado do mundo, entendeu? Você foi tirado dali, escravidão do pecado, então você foi separado e hoje você vive para Deus, né? A vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu vivo para Deus. Então, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos santificou, nos torna santos perante Deus. Então, o sacrifício, ele nos limpa, ele nos santifica, assim como ele nos justifica. Deus olha e nos vê justo. Isso aí tudo nós estudaremos, eu só estou na introdução ainda. Amém? Então o processo de santificação existe, e nós somos os escolhidos, os santos de Deus. Lá em Roma, já tinham ali os santos de Deus. Quem eram esses santos de Deus? Aqueles convertidos que caminhavam com Jesus, que estavam ali sendo perseguidos por Roma e pelos judeus, né, pelos fariseus que perseguiam o povo de Deus. Eles estavam ali buscando nas suas casas, traziam pessoas, faziam reuniões, ensinavam, falavam, oravam, pregavam, amém? Então ali existiam os santos de Deus, e existem até hoje. Nós somos santos, somos separados para Deus, amém? Só um pequeno esclarecimento aí sobre esse ponto. Versículo 8, vamos lá. Estamos ainda na introdução, né, na apresentação de Paulo aqui. Aí Paulo diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, né? Digamos que ali em Roma, naquele período, tinha ali algumas casas, um povo reunido, se formou ali o corpo de Cristo, se formou ali a igreja de Cristo. Estamos falando de pessoas que aceitaram Jesus, que receberam o evangelho da salvação, tá? Bem claro, estamos falando disso. Não estamos falando de fariseus, religiosos, saduceus, não. É o povo perseguido, o povo que os judeus perseguiam, fugiam, e eles iam lá e se escondiam em casas, faziam os seus cultos, mas na verdade ainda nessa época eles não estavam se escondendo, eles estavam saindo. Então eles cultuavam a Deus, e ali havia uma igreja cheia de fé. Então Romanos diz que é conhecida a vossa fé. Amém? Olha aqui, ó, que em todo mundo é anunciada a vossa fé. Versículo 9: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, porque Deus, a quem eu sirvo, amém, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então há ali um testemunho ali de Paulo em relação aos crentes, em relação aos santos de Deus, aos servos de Deus ali que estavam cultuando ao Senhor ali em Roma, e estavam sobrevivendo, embora muitas perseguições ao povo de Deus. Versículo 14: eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar quem? O evangelho, a vós que estáis em Roma. Ele se sente devedor a todos, sem exceção. Ele se sente como que sendo uma obrigação para ele ir lá e transmitir o evangelho.
não era somente um desejo, não era somente uma vontade, mas é como se eu faço, sabe, eu estou fazendo isso, não faço mais do que minha obrigação, eu me sinto na obrigação de ir lá ter com vocês e compartilhar, trazer o evangelho da salvação para vocês ali também. Amém? A vocês que estáis em Roma. Porque, e esse versículo aqui de Romanos 1,16, coloca ali na tua lista de versículos que você tem que memorizar. Amém? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do tantas religiões, eu vejo um mundo vazio e sem luz. Em meio às trevas e confusões, a sua voz é o que me conduz a um lugar de descanso aqui, onde as águas são limpas. Não deixe esse